chegou o momento da nossa revisão, onde nós vamos recapitular aquilo que foi trabalhado durante a aula. Vamos lá, então? Filosofia medieval apatrística. Vimos sobre as suas características. Por volta do século II d.C., o cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana então vigente. Então o cristianismo surgiu, vimos que ele surgiu no interior do Império Romano a partir do ano 1 de nossa era, com os seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. E o desenvolvimento inicial do cristianismo ocorreu com a edificação da Igreja Católica, onde boa parte da doutrina cristã integra elementos de diversas correntes do pensamento grego. Além disso, a principal das fontes utilizadas pelo cristianismo era a revelação divina, presente nas Sagradas Escrituras. Fé versus razão. O cristianismo baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus a alguns intermediários. A fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. Toda investigação filosófica ou científica, ela não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica, ou seja, tanto a filosofia como a ciência, ela tinha que fundamentar ainda mais os princípios da verdade lá estabelecidas pela religião, pelo catolicismo. E os filósofos, como a gente percebeu, eles não precisavam mais se dedicar à busca da verdade, como fizeram os pré-socráticos. Restava-lhe apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé, que elas estavam apresentadas lá nas Sagradas Escrituras. Por fim, temos também a patrística, onde a filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da Igreja, é denominada patrística. Essa filosofia ela tinha uma preocupação apologética, que era a defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e defesa contra as heresias que várias pessoas cometiam contra a Igreja. E a patrística ela pode ser dividida em dois momentos. Do século II ao século IV, com os primeiros padres da Igreja, onde eles defendem a apologética, fazem essa defesa apologética, e no segundo momento do século IV e século V, onde temos o auge da patrística e o seu principal representante, Santo Agostinho. Os principais filósofos: São Justino, onde para ele o cristianismo é a verdadeira filosofia; Clemente de Alexandria; Orígenes, que aceitava como verdadeiro somente os 4 evangelhos e sustentava a necessidade do batismo na igreja. Temos também os 3 capadócios: Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Temos Agostinho de Hipona e temos também Boécio, um filósofo romano. Pessoal, nesse momento agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. E então, conseguiram responder de forma correta as questões que propomos para vocês? Será que vocês responderam? Elas estavam fáceis? Estavam difíceis, mais ou menos? O que vocês acharam? Mandem aí para a gente o que vocês acharam dessas questões. E olha só,
essas questões, elas giram em torno daquilo que foi apresentado durante a aula. Então, tudo aquilo que nós trabalhamos está presente nessas questões. Não tudo, uma parte, na verdade. Vamos ver qual é a primeira questão? Vamos lá? Tirando as dúvidas de vocês. Questão 1. Os textos bíblicos contêm os fundamentos do cristianismo. A partir do século II, contudo, os teólogos cristãos resolveram adaptar à nova fé os textos dos primeiros filósofos pagãos. Como eu já falei na aula, as obras de filosofia elas eram consideradas obras pagãs e os primeiros filósofos teólogos fizeram isso. Eles cristianizaram as obras de filosofia, deram a elas uma visão cristã e a partir daí o pensamento filosófico ele foi inserido dentro do pensamento cristão, dentro do pensamento teológico, como uma forma de fundamentar aquilo que era a revelação divina. Vamos voltar lá para o texto? Os religiosos que se propuseram a elaborar a doutrina foram chamados de padres da igreja, derivando daí a expressão patrística. No esforço de converter os pagãos, de combater as heresias e justificar a fé, os primeiros padres da igreja escreveram as obras apologéticas. Olha só! Inicialmente, a filosofia cristã ela tinha uma preocupação apologética. E que preocupação era essa? Seria a alternativa A de não aceitar as obras de filosofia pagã? Alternativa B, de mostrar que a vontade humana é a vontade de Deus. Alternativa C, apologética ou apologia seria a defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e a defesa contra as heresias. A alternativa D fala que seria revelar que a fé só pode ser fundamentada dentro dos princípios filosóficos. Por sua vez, a alternativa E fala do dever de cumprir o que é ordenado pela lei divina através da humanidade. E aí? O que é todo esse conceito dos apologetas? O que fizeram os primeiros padres cristãos, os primeiros apologetas? Qual foi o trabalho inicial deles? Já adianto para vocês que está ali no primeiro momento da filosofia patrística. O que aconteceu ali no primeiro... O segundo momento foi o auge da patrística. E no primeiro momento, o que aconteceu? Vamos ver então qual foi o primeiro momento que diz respeito a essa questão? Olha só. Inicialmente, a filosofia cristã tinha uma preocupação apologética, ou seja, a defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e a defesa contra as heresias. Como eu falei para vocês, no primeiro momento, o cristianismo ele estava surgindo no mundo. Então, ele precisava ser fundamentado. Então, os primeiros padres, os apologetas, desenvolveram isso, a defesa do cristianismo contra os ataques que querendo ou não, eles já sabiam que haveria os ataques, eles tinham isso dentro de si, então eles defendiam a fé cristã, as escrituras sagradas, a revelação divina, através de argumentos filosóficos. Então, por isso foi fundamental a filosofia dentro do pensamento cristão. Vamos então para a segunda questão. Muitos historiadores da filosofia consideram esse período como uma fase da filosofia antiga, seguindo a classificação da história antiga. Olha só, muitos historiadores da filosofia consideram esse período como uma fase da filosofia antiga, seguindo a classificação da história antiga. Outros preferem dizer que esse período
é o início da filosofia medieval, seguindo a classificação da história medieval. As características da atividade filosófica desse período são, porém, bastante específicas e justificam destacá-las, tanto da filosofia antiga como da filosofia medieval, embora guarde grandes semelhanças com ambas. Pessoal, a patrística, a filosofia patrística, eu falei para vocês que ela está ali dentro do período da transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Então, alguns historiadores costumam dizer que a patrística ela pertence à filosofia antiga. Outros historiadores da filosofia procuram dizer que a patrística ela corresponde ao período inicial da Idade Média. Então, olha só. Qual foi o evento histórico que permite entender as características da própria patrística? Qual evento marcou o surgimento da patrística? Seria a transição da Idade Média para a transição da Idade Antiga para a Idade Média? Seria o surgimento do cristianismo? Ou seria o aparecimento dos primeiros padres da Igreja Católica? Poderia ser também a criação da Igreja Protestante? Ou poderia ser a cristianização das obras de Aristóteles, que eram consideradas obras pagãs? Qual foi o evento histórico que deu início à patrística? Que deu início ao pensamento cristão? Qual foi o grande marco do cristianismo? O ponto inicial? É fácil, né? Olha lá, vamos ver na alternativa. Aquilo que marcou o surgimento do cristianismo, da patrística, foi o surgimento do cristianismo. Então, foi a partir da pessoa de Jesus Cristo que temos esse conceito do surgimento daquilo que é considerado hoje o cristianismo. Ah, mas o cristianismo ele está ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Sim, mas o marco inicial da patrística é o cristianismo, o surgimento da igreja cristã. Temos também um aparecimento dos primeiros padres da igreja, sim, mas dá graças ao cristianismo. Então, o marco inicial da patrística é o cristianismo. Pessoal, vamos agora para a questão 3, se liga no Enem, como vocês já sabem, essa questão ela é toda fundamentada dentro das características do Enem, como uma forma de você já ir se preparando para esse momento que vai acontecer talvez esse ano, ano que vem, ou daqui a 2 anos. Então vamos lá então para o Se Liga no Enem, galera. Enem de 2015, olha só. Se nossos adversários que admitem a existência de uma natureza, olha só, se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoridade dos bens quanto dos males. Pois, sendo Ele, Deus, fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Se Deus é a suprema bondade, Ele nunca poderia ter criado aquilo que vai contra a sua própria natureza. E a natureza de Deus seria a bondade suprema. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? A alternativa A diz o seguinte: o surgimento do mal é anterior à existência de Deus.
Alternativa B diz o seguinte: o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Alternativa C fala: Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má. Alternativa D diz: Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Ou então seria a alternativa E: por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Se Deus é a suprema bondade, Deus criou o mal? E então, segundo o pensamento de Santo Agostinho. Para Agostinho, não devemos atribuir a Deus a origem do mal. Então, Deus não é o criador do mal. Deus sendo a suprema bondade, para Agostinho, Deus não criou o mal. Mas, olha só, o mal, se não foi criado por Deus, como é que o mal surge? Então, olha só, vamos ver lá a questão. A resposta correta para essa questão é a alternativa E. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Então, o mal, ele é criado a partir do livre-arbítrio de nós, seres humanos. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós, utilizando-nos desse livre-arbítrio, vivemos o mal, ou seja, o pecado. O pecado para Santo Agostinho é o mal, e o mal não foi criado por Deus. Deus não criou o pecado, mas o homem, utilizando-se do livre-arbítrio, ele peca. Uma vez pecando, ele está condenado a não ter a salvação eterna. Lembra que nós vimos lá sobre, para Agostinho, a alma, o espírito deve predominar sobre o corpo? Então, quando o corpo predomina sobre a alma, é porque o pecado está predominando sobre a vontade divina. Então, Santo Agostinho diz que Deus não criou o pecado, não criou o mal. O mal nada mais é do que uma criação humana, porque o homem utiliza-se do seu livre-arbítrio e peca. Pessoal, então vamos agora para a quarta questão, que eu tenho certeza que vocês responderam tudo correto até o momento. Agora vamos ver a quarta questão. Por que para os filósofos cristãos a Idade Média, olha só, por que para os filósofos cristãos da Idade Média a filosofia não é a busca da verdade? Porque para os pensadores medievais, a filosofia não é a busca da verdade? Bem fácil essa, não é? Será que precisa responder? Porque para os filósofos cristãos lá da Idade Média, a filosofia não é a busca da verdade. Isso foi falado durante a aula. Vocês prestaram bem atenção? Vamos ver então a resposta correta? Para os filósofos cristãos medievais, a filosofia não é a busca da verdade, porque a verdade já lhe foi dada pela revelação divina. Deus revelou ao homem a verdade. Então a verdade é uma revelação divina pela fé. E a filosofia, ela tem a tarefa somente de argumentar princípios lógicos e coerentes para defender a fé. Então, por isso que a filosofia, ela não busca mais a verdade. Ela não quer mais encontrar a verdade lá na Idade Média, porque a verdade, ela se encontra em Deus. O que basta a filosofia é argumentar, encontrar princípios racionais convincentes para fundamentar ainda mais essa verdade revelada, essa verdade divina. Pessoal, olha só, nós temos um material complementar para essa aula. Vamos ver então qual é?
O material complementar de hoje nós temos um vídeo sobre o que é a patrística. Ela está disponível nesse link aqui, ó. Vocês acessem e fundamentam ainda mais o pensamento de vocês sobre a filosofia na Idade Média. E olha só, aula que vem a gente ainda tem mais assuntos sobre a Idade Média, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.